Por que um homem que jurou amor eterno diante de testemunhas acaba nos braços de outra pessoa? Esta pergunta assombra consultórios de terapia há décadas, mas poucas vezes a exploramos através das lentes profundas da psicologia analítica de Carl Jung. Vou te levar por um caminho que poucos terapeutas ousam percorrer, revelando como o inconsciente masculino opera em segredo, construindo realidades paralelas enquanto a consciência se recusa a enxergar. Prepare-se, porque o que descobriremos juntos vai muito além de simples explicações moralistas sobre certo e errado. Estamos prestes a mergulhar nas cavernas escuras da psique humana, onde habitam forças ancestrais que movem comportamentos sem que sequer percebamos. A primeira coisa que Jung nos ensina é que nenhum comportamento humano acontece isoladamente na superfície da consciência. Existe um teatro subterrâneo, onde personagens arquetípicos encenam dramas milenares, repetindo padrões que nossa espécie carrega desde tempos imemoriais. Quando observo um homem de 45 anos, engenheiro civil, pai de 3 filhos, casado há 19 anos, sentado à minha frente confessando seu envolvimento com uma colega de trabalho, não vejo apenas um indivíduo fazendo escolhas ruins. Vejo a manifestação de forças psíquicas profundas que ele jamais aprendeu a integrar conscientemente. Esse homem não acordou certa manhã e decidiu racionalmente destruir sua família. Algo muito mais antigo e poderoso tomou as rédeas enquanto seu ego dormia no piloto automático da rotina. Jung chamaria isso de possessão pelo inconsciente. Não estou falando de demônios literais, mas de complexos psíquicos autônomos que ganham vida própria quando ignorados por tempo demais. O homem casado que busca outra mulher está frequentemente sendo dirigido por aspectos de si mesmo que ele nunca conheceu de verdade, partes sombrias que foram enterradas sob camadas de expectativas sociais, deveres familiares e máscaras de respeitabilidade. Durante anos, ele vestiu a persona do marido exemplar, do pai dedicado, do profissional sério. Mas personas são apenas roupas sociais que usamos para funcionar no mundo. Por baixo delas, existe um ser muito mais complexo, repleto de desejos contraditórios, impulsos primitivos e necessidades emocionais não atendidas. A infidelidade masculina, vista pela perspectiva junguiana, raramente tem a ver com a esposa em si. Ela pode ser maravilhosa, bela, inteligente, presente, mas o homem não está fugindo dela, está fugindo de si mesmo, está tentando escapar do confronto doloroso com sua própria incompletude. Jung observou que muitos homens modernos vivem completamente dissociados de sua vida interior. Passam décadas construindo carreiras, acumulando conquistas externas, cumprindo papéis sociais, mas nunca se perguntam quem realmente são quando todas as máscaras caem. Essa dissociação cobra seu preço inevitável. A psique não tolera ser ignorada indefinidamente. Ela encontra maneiras sorrateiras de se fazer ouvir, geralmente através de comportamentos destrutivos que o ego consciente jamais aprovaria. Pense em Marcos, arquiteto de 51 anos, casado há 23. Ele me procurou, depois que sua esposa encontrou mensagens comprometedoras no computador. Marcos insistia que amava profundamente sua companheira, e eu acreditava nele. O amor estava ali, genuíno e presente, mas também havia um estranho vivendo dentro dele, um desconhecido que ele nunca teve coragem de conhecer. Esse estranho carregava todos os desejos que Marcos suprimiu para ser um bom menino, depois um bom namorado, depois um bom marido. Esse estranho queria aventura, perigo, intensidade emocional, reconhecimento sexual, validação constante. E esse estranho encontrou uma porta de saída através de uma mulher que, coincidentemente ou não, representava tudo aquilo que estava ausente em sua vida doméstica. Jung
nos ensinou sobre o conceito de ânima, a dimensão feminina interna de todo o homem. Ânima representa a alma, a profundidade emocional, a capacidade de sentir e se conectar intimamente. Quando um homem não desenvolve relacionamento consciente com sua própria ânima, ele tende a projetá-la completamente em mulheres externas. Sua esposa se torna a depositária de todas as suas necessidades emocionais não reconhecidas. Ela precisa ser simultaneamente mãe, amante, confidente, terapeuta, musa inspiradora. Essa carga é impossível de carregar. Nenhum ser humano consegue sustentar todas as projeções do inconsciente alheio. Eventualmente, a esposa falha em ser essa deusa perfeita, porque ela é humana, finita, real. E então o homem, desiludido, procura outra tela em branco onde possa projetar novamente suas fantasias não realizadas. A outra mulher surge envolta em mistério e possibilidade. Ela não carrega o peso das contas a pagar, das discussões sobre educação dos filhos, das negociações sobre qual programa assistir na televisão. Ela existe numa dimensão idealizada, separada da realidade cotidiana. Nela, o homem projeta sua ânima virgem, intocada pelas frustrações da vida real. Com ela, ele pode fingir ser o herói romântico que sempre imaginou ser, sem as complicações mundanas que tornam todo o relacionamento humano desafiador. É uma fuga da realidade, sim, mas mais profundamente é uma fuga do trabalho psicológico necessário para integrar todos os aspectos fragmentados de si mesmo. O processo de individuação, conceito central da obra de Jung, exige que reconheçamos e integremos nossas sombras. A sombra contém tudo aquilo que consideramos inaceitável em nós mesmos e projetamos nos outros. Para muitos homens casados, a sombra inclui seu egoísmo, sua necessidade de atenção constante, sua fome de novidade, sua insegurança profunda sobre sua própria masculinidade. Em vez de trazer essas verdades desconfortáveis para a luz da consciência e trabalhar com elas honestamente, eles as atuam inconscientemente através da infidelidade. O caso extraconjugal se torna um teatro onde a sombra pode dançar livremente, sem que o ego precise assumir responsabilidade direta. Existe um arquétipo particularmente relevante quando falamos de homens infiéis. O arquétipo do trapaceiro, aquela figura mitológica presente em todas as culturas que transgride regras, cruza fronteiras proibidas e semeia caos, aparentemente sem motivo. O trapaceiro vive na fronteira entre ordem e desordem, entre civilização e selvageria. Ele não é puramente maligno, na verdade, ele frequentemente traz renovação através da destruição. Mas quando um homem é possuído pelo arquétipo do trapaceiro sem consciência, ele simplesmente sabota sua própria vida, sem entender por quê. Conheci Renato, empresário de 38 anos, casado há 11, pai de 2 meninas. Ele tinha literalmente tudo que nossa sociedade define como sucesso. Negócio lucrativo, família linda, casa confortável, saúde, amigos. Mas Renato estava profundamente entediado. Não o tédio superficial de quem precisa de hobbies, mas o tédio existencial de quem nunca realmente viveu. Ele seguiu o roteiro social perfeitamente. Faculdade, namoro sério, casamento, filhos, hipoteca. Mas em nenhum momento ele parou para perguntar se esse era realmente o caminho que sua alma desejava. O trapaceiro acordou dentro dele aos 35 anos, sussurrando que talvez houvesse algo mais, que talvez ele tivesse perdido alguma parte vital de si mesmo no processo de se tornar respeitável. A infidelidade de Renato não buscava amor verdadeiro, nem conexão emocional profunda. Era pura sabotagem, uma tentativa inconsciente de explodir a estrutura perfeita, mas sufocante que ele havia construído. Jung diria que seu self, o centro organizador mais profundo da psique,
estava tentando forçar um processo de transformação que o ego consciente de Renato se recusava a iniciar voluntariamente. Às vezes, a psique precisa criar crises para nos acordar do sono da inconsciência. A descoberta da infidelidade destruiria seu casamento, sim, mas também poderia finalmente forçá-lo a confrontar a pergunta fundamental que ele vinha evitando há décadas: quem você realmente é quando ninguém está olhando? Outro padrão junguiano fascinante surge nos homens que buscam amantes após a chamada crise da meia-idade. Jung observou que por volta dos 40 anos, muitos indivíduos atravessam uma transformação psicológica profunda. O que funcionou na primeira metade da vida, construção de carreira, estabelecimento de família, conquistas materiais, subitamente perde significado. Surge uma fome espiritual, uma busca por autenticidade, uma necessidade urgente de viver mais verdadeiramente antes que seja tarde demais. Infelizmente, muitos homens não possuem ferramentas psicológicas para navegar essa transformação construtivamente. Então eles fazem o que a cultura masculina os ensinou. Buscam solução através de conquistas externas. Trocar esposa por um modelo mais jovem, comprar carro esportivo, iniciar relacionamento secreto, todas essas são tentativas superficiais de resolver um problema profundamente espiritual. A sincronicidade, outro conceito junguiano revolucionário, também aparece frequentemente em casos de infidelidade. Homens relatam coincidências estranhas, encontros aparentemente acidentais que parecem orquestrados por alguma força misteriosa. Esbarram na futura amante em situações improváveis, recebem mensagens justo quando estavam pensando nela, experimentam conexões inexplicáveis que parecem destinadas. Jung argumentava que esses eventos sincronísticos não são aleatórios, mas manifestações de processos psíquicos profundos. Quando o inconsciente está prestes a irromper na consciência, ele frequentemente envia sinais através de coincidências significativas. O homem prestes a trair já estava inconscientemente preparado para isso. A sincronicidade apenas facilitou o que sua psique já havia decidido. Quero falar também sobre algo raramente discutido: a relação entre infidelidade e individuação mal conduzida. Jung acreditava que o objetivo da segunda metade da vida é tornar-se verdadeiramente quem somos, integrando todas as partes fragmentadas da psique num todo coerente. Esse processo exige que confrontemos nossas sombras, que retiremos nossas projeções, que desenvolvamos relacionamento consciente com o inconsciente. É trabalho árduo, doloroso, solitário. Muitos homens confundem esse chamado para individuação com um chamado para mudar circunstâncias externas. Sentem a pressão interna para a transformação e pensam que precisam de nova parceira, novo emprego, nova cidade, mas individuação é trabalho interno. Você pode mudar todos os detalhes externos da sua vida e ainda carregar exatamente os mesmos padrões destrutivos para o próximo relacionamento. A grande tragédia é que muitos homens destroem relacionamentos perfeitamente viáveis, perseguindo fantasmas psicológicos. Eles projetam na amante qualidades que, na verdade, precisam desenvolver em si mesmos. Ela parece mais compreensiva, mas, na verdade, ele nunca aprendeu a comunicar suas necessidades vulneráveis. Ela parece mais excitante, mas, na verdade, ele parou de investir energia criativa em seu casamento. Ela parece mais apreciativa, mas, na verdade, ele nunca desenvolveu autoestima independente de validação externa. Jung nos lembra repetidamente que o outro é sempre espelho. Quando você se apaixona loucamente por alguém novo, frequentemente está se apaixonando por aspectos projetados de você mesmo que nunca integrou conscientemente. Antes de continuarmos mergulhando ainda mais fundo nessa jornada pelo inconsciente masculino,
Preciso fazer uma pausa para algo importante. Se você chegou até aqui, significa que está genuinamente interessado em entender as camadas profundas da psique humana, não apenas superficialmente julgar comportamentos. Isso é raro e valioso. Este canal existe para pessoas como você, que querem ir além do óbvio, que têm coragem de olhar para os lugares escuros da alma humana com compaixão e curiosidade. Me ajude a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreva agora e deixe nos comentários qual aspecto dos ensinamentos de Jung mais ressoa com você. Você já reconheceu sua própria sombra em algum momento da vida? Já projetou em outras pessoas qualidades que na verdade eram suas? Vamos construir aqui uma comunidade de pessoas dispostas a fazer o trabalho interno verdadeiro, não apenas consumir autoajuda superficial. Sua voz importa nessa conversa. Voltando à nossa exploração, precisamos falar sobre o papel dos complexos na infidelidade masculina. Jung descobriu que a psique não é uma unidade monolítica, mas uma coleção de complexos semi-autônomos, cada um com sua própria energia, memórias e padrões comportamentais. Um homem pode ter um complexo materno não resolvido que o faz buscar inconscientemente mulheres que o cuidem de forma maternal. Um complexo de inferioridade que exige validação sexual constante para provar sua masculinidade. Esses complexos operam como pequenas personalidades dentro da personalidade maior. E quando ativados, eles literalmente assumem o controle. Encontrei na minha prática Eduardo, professor de filosofia com 53 anos, casado há 26. Homem extremamente inteligente, articulado, consciente politicamente, defensor público de valores progressistas. Mas ele mantinha relacionamento paralelo há 8 anos, com ex-aluna 30 anos mais jovem. A contradição era gritante. Como alguém tão consciente em tantas áreas da vida podia ser tão cego em relação ao próprio comportamento? A resposta está nos complexos. Eduardo tinha complexo paterno não resolvido, relacionado a um pai ausente e emocionalmente frio. Inconscientemente, ele recriava a dinâmica onde ele era a figura poderosa, admirada, cuidadora, tudo que seu pai nunca foi. A jovem amante o idolatrava de forma que sua esposa, que o conhecia há décadas, com todos os defeitos e imperfeições, simplesmente não podia mais fazer. O complexo estava sendo alimentado, e enquanto isso acontecesse, nenhuma quantidade de consciência intelectual poderia detê-lo. Jung observou algo crucial sobre a segunda metade da vida que se aplica perfeitamente aqui. Ele notou que muitas pessoas gastam a primeira metade construindo um ego forte, uma identidade social funcional, conquistando lugar no mundo. Mas a segunda metade exige movimento oposto, não fortalecimento do ego, mas relativização dele. Precisamos reconhecer que o ego não é o centro da psique, mas apenas uma pequena parte dela. O verdadeiro centro é o self, aquela totalidade misteriosa que nos guia através de sonhos, intuições e sintomas quando estamos fora do caminho. A infidelidade pode ser sintoma do self, tentando desesperadamente comunicar que algo fundamental está errado na forma como o homem está vivendo. Veja o caso de Juliano, médico cirurgião de 46 anos, casado há 18. Juliano era máquina de eficiência, cirurgias perfeitas, plantões intermináveis, publicações acadêmicas, palestras internacionais. Sua identidade estava completamente fundida com sua profissão. Ele era Dr. Juliano muito antes de ser simplesmente Juliano. Sua esposa, a enfermeira que conheceu na residência, compartilhava o mesmo mundo. Conversavam sobre casos clínicos durante o jantar, debatiam procedimentos médicos antes de dormir. De fora, casamento perfeito de profissionais bem-sucedidos. Mas Juliano se envolveu com artista plástica que conheceu em vernissage. Ela representava tudo o que faltava em sua vida super racionalizada. Criatividade, espontaneidade, emoção não censurada,
caos produtivo. Não era sexo que Juliano buscava primariamente. Era acesso a dimensões de si mesmo que ele havia sacrificado no altar da medicina. A psicologia junguiana nos ensina que todo relacionamento significativo é, em certo nível, um encontro entre dois inconscientes. Não são apenas duas pessoas conscientes decidindo racionalmente ficarem juntas. São duas constelações complexas de arquétipos, complexos, sombras e projeções dançando uma dança intrincada. Quando o casamento se torna velho, quando já não há mais novidade projetiva, o inconsciente procura novos parceiros de dança. A amante oferece tela em branco novamente. Todas as projeções podem ser renovadas. O homem pode imaginar que ela é a mulher perfeita que finalmente o entenderá completamente, sem perceber que está repetindo exatamente o mesmo padrão projetivo que usou com a esposa 20 anos atrás. Talvez o ensinamento mais importante de Jung sobre infidelidade seja este: nenhuma mudança externa resolverá um problema interno. Você pode trocar de parceira 1000 vezes, mas enquanto não fizer o trabalho de integração psicológica, carregará os mesmos padrões destrutivos para cada novo relacionamento. O homem que trai porque se sente invisível continuará se sentindo invisível até que desenvolva senso interno de valor que não dependa de reflexos externos. O homem que trai, buscando juventude perdida, continuará envelhecendo e se sentindo inadequado até que aceite e integre todas as fases da vida. O homem que trai por tédio continuará entediado até que encontre significado interior que nenhuma excitação externa pode fornecer. A verdadeira coragem não está em ter caso extraconjugal arriscado. Qualquer um pode fazer isso. A verdadeira coragem está em sentar com seu próprio vazio, enfrentar sua própria sombra, retirar suas projeções e fazer o trabalho brutalmente honesto de se conhecer verdadeiramente. Jung dedicou vida inteira explorando o inconsciente e ele repetia incessantemente essa mensagem básica: conheça a si mesmo. Não a versão de si mesmo que você apresenta ao mundo, mas o si mesmo completo, com todos os aspectos sombrios, contraditórios, assustadores que preferiria negar. A infidelidade, vista sob luz junguiana, perde seu caráter puramente moral e se torna sintoma psicológico. Não estou dizendo que não há responsabilidade ou que devemos desculpar comportamento destrutivo. Estou dizendo que julgamento moral sozinho jamais mudará padrões profundos. Compreensão psicológica oferece caminho de transformação genuína. Quando o homem entende forças inconscientes que o movem, ele ganha a possibilidade de escolha real. Enquanto essas forças permanecem inconscientes, ele é marionete de impulsos que não compreende. Antes de nos despedirmos, quero agradecer do fundo do coração por você ter chegado até o final dessa jornada profunda. Explorar esses territórios psicológicos exige abertura, maturidade e disposição para questionar verdades confortáveis. Se este conteúdo tocou algo em você, se acendeu alguma luz em cantos escuros que você vinha evitando, por favor, se inscreva neste canal. Mas mais importante, deixe um comentário compartilhando suas reflexões. O que esse mergulho na psicologia junguiana revelou sobre você mesmo? Que outros aspectos dos ensinamentos de Jung você gostaria que explorássemos juntos? Estou aqui não apenas para ensinar, mas para aprender com você, para construirmos juntos uma comunidade dedicada ao trabalho interior verdadeiro. Sua jornada de individuação importa, e eu me sinto honrado de poder fazer parte dela, mesmo que brevemente, através destes vídeos. Nos encontramos no próximo, onde continuaremos desbravando os mistérios da alma humana.